meus queridos! What's up? Estamos aqui novamente nesse nosso podcast, mais do que especial. Podcast tem um monte por aí, mas um podcast ligado a questões da língua, a questões de cultura em outros países, em que você entrevista pessoas assim que tiveram experiências magníficas em outros países, tanto culturalmente como com a língua. Eu acho que é só esse, hein? NetLingua, podcast da NetLingua, é um prazer estar aqui toda semana entrevistando alguém incrível com experiências. Eu também tive as minhas, então é legal a gente criar um rapport aqui com as pessoas que tiveram experiências com essas duas coisas então, experiências culturais, experiências com a língua, experiências pessoais que a gente busca conversar aqui de modo bem descolado. Vocês vão curtir, como já devem estar curtindo bastante. Depois aí embaixo vocês vão ver informações para seguirmos o nosso canal, seguir essas dicas que a gente tem de como se virar lá fora do país, por exemplo. Como você adquirir hábitos que fazem você aprender uma língua melhor. Como você ter dicas de como se virar com as pessoas que estão aprendendo a língua também. Tudo isso a gente discute aqui. Então, como não pode deixar de ser, hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Gente, olha só, olha o currículo dessa pessoa aqui. Não vai dar, gente, não vai dar pra gente ler todo esse currículo da Iris Ribeiro. Olha só, é muita coisa. Eu vou deixar aqui, tá? Minha colinha aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, porque é muita coisa o que ela fez, né? Mas o papo vai descolar, eu vou tentar não olhar muito pro currículo aqui. A Iris Ribeiro, gente, é aluna aqui do NetLingua e além de aluna, ela é uma pessoa especial, porque ela teve algumas carreiras diferentes na vida dela, então a gente vai falar sobre todos esses caminhos diferentes na vida dela, ou seja, é uma pessoa multifuncional. Carreiras que ainda correm paralelas, mas que ela atuou assim, com muitos anos como escritora, né? Ela morou fora do país, ela teve experiências em Portugal, que ela vai nos contar, e ela tem experiências hoje também com a língua, tudo que ela vai discutir, de uma forma bem descolada. Então é isso aí. Iris Ribeiro, meu Deus, é muita coisa, Iris, que você fez. E ainda faz, né? 6 livros, mulher. 6 livros. Como é que começou essa questão de escrever? Puxa, eu gostaria muito de escrever um livro. Dizem que para você ser uma pessoa especial, você tem que... 3 coisas tem que fazer, né? Você tem que plantar uma árvore, se não me engano, você tem que ter um filho e escrever um livro. Exatamente. E você escreveu 6. É. Isso te faz mais que especial, então. Então me diga. Plantei 12 árvores e tive uma filha. Sério? Nossa, gente, então era mais que especial. Que honra poder estar entrevistando pessoas como você, Iris. Então me conta aí, como é que foi? Vamos começar com essa questão dos livros, então, tá? A tua carreira como escritora. Que tipos de livro você escreve? Baseado em quê? Ficção, não ficção? Como é que começou? As suas reedições de livros, como é que foram? Eu acho até que você escreveu um livro em Portugal, se eu não me engano, né? Então conta pra gente como é que começou isso tudo aí. Eu vou deixar você falar e aos pouquinhos eu vou falar uau! Se eu fizer um uau, por favor, não se espante. Vamos lá, querida. Como é que começou essa carreira literária? Então, na verdade, assim, desde menina eu gostava muito de ler, de escrever. Eu acho que todo mundo que escreve já gosta automaticamente desde criança de ler, né? Então, mas assim, a minha primeira oportunidade realmente para concretizar essa ideia de ser escritora foi em 2013, quando eu publiquei meu primeiro livro, né? O primeiro livro nasceu de uma filosofia espiritualista que eu frequentei por 10 anos, né? Então, tem um nome? Tem sim, Legião da Fraternidade. Legião da Fraternidade. É de Curitiba. Ok, legal. É uma espécie de escola iniciática, então nós tínhamos lá um instrumento, Aham. que era um saquinho, digamos, um cesto, Aham. onde tinham palavrinhas, né? Que Aham. tinham virtudes, sentimentos como paz, amor, fé, confiança, compaixão. E tínhamos que tirar uma no Aham. início do mês. Aham. E tentar praticar, né? O perdão, por exemplo, Sim. né? Que não é fácil praticar em 30 dias, né? Praticar aquela virtude de um papelzinho que você tirava de um instrumento. Exatamente, tirava aquele papelzinho Certo. daquele cesto e tentava praticar aquilo. Certo. E depois, no outro dia no outro mês, tinha que entregar um texto, né? Sobre como é que foi aquela tentativa de prática, o que você concluiu, quais foram as suas análises. Era um trabalho de autoconhecimento, Certo. né? Então, assim, foram muitos anos desses textos, né? De diversos sentimentos, diversas virtudes. Então, eu fiz uma seleção dos melhores textos Aham. e publiquei o livro em 2013.
Um instrumento se chama Sementes do Jardim de Deus. Sementes do Jardim de Deus. Exato, Uau, não poderia né? ser mais espiritualista, né? Exatamente. Aí eu só tirei a palavra jardim e ficou Sementes de Deus o livro. Então o nome do livro é Sementes de Deus. Isso, Legal. Cultivando Sentimentos como subtítulo, né? Certo. Daí em algum lugar do livro você explica, porque eu não li, mas eu vou ler, tá? Prometo. Sim, ok. Em algum lugar do livro você explica que a origem dele vem da... Sim, entendi. na introdução do livro, né? Você explica. Explico a origem, né? Certo. Mas já digo que geralmente as pessoas não leem a introdução, Sim, né? é verdade. Então, Não é um hábito, nem exato, ler a introdução, exato. nem Já ler o parte- prefácio. Aham. Mas enfim, faz parte, né? Mas Sim. muitas pessoas me perguntam nas minhas redes sociais, né? Como surgiu, como Sim. aconteceu. E agradece também, é uma troca, né? Que eu acabo Sim. fazendo com as pessoas, né? Que maravilha. Então esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Daí você falou que teve 3 reedições, né? Exato. Em 2015 eu fiz a segunda edição desse livro. Ele foi muito bem acolhido pelas pessoas, né? Porque os dilemas, né? Os conflitos são muito semelhantes. Sim. Né? Então, todo mundo tem problema no trabalho, todo mundo Sim. tem problema na sua família, né? Sim, sim. Então, todo mundo tem as suas dúvidas, né? E não adianta, né? A gente acaba se assemelhando, né? É uma semelhança que a gente acaba... Uma identificação com o outro, Sim, né? sim. Ó, eu falo assim da impressão que a gente já conversou antes, mas é que um pouquinho antes da gente sentar aqui para conversar, eu dei uma bisbilhotada na... A gente conversou um pouquinho e eu peguei essa ideia da reedição de 3 livros, né? Mas eu não sei nada a respeito. Aliás, eu não li, mas vou ler o livro. Depois eu também gostaria que você passasse o teu contato, Sim, sim. o teu site, como adquirir os livros dela, né? Como ainda tem como pedir, né? Como Sim, tem. fazer Ele tem a pedido dos livros, venda, tá? né? Como Até ler. semana Tem que... online também? Isso. Até sábado agora eu vou estar em Blumenau fazendo um evento com ele. Uau! Que é uma sugestão de presente pro Dia das Mães, numa Sim. livraria parceira que eu tenho lá há muitos anos. Aonde? Na Blue Livros. Blue Livros, em Isso. Blumenau. Isso, exatamente. Oh, Eu vou estar lá Blumenau, nesse Blue sábado, Livros. Oh, que exatamente. legal. E então esse livro está na sua 3ª reedição. Isso. Houve uma reedição em Portugal também? Exatamente. Na verdade, assim, em 2015 eu fiz a reedição dele aqui em Curitiba ainda. E depois uma editora portuguesa teve interesse em fazer uma nova edição, né? Legal. E aí foi quando eu fui para Portugal morar, que não era a primeira ideia, né? Mas Sim. acabou que conspirou a favor, né? E eu acabei indo para lá trabalhar para terminar de pagar a publicação, que também era uma coisa que não estava nos meus planos, né? Que loucura. Porque eu tinha 3 anos para publicar o livro lá fora, eu tinha assinado o contrato no final de 2017. Aham. E achei que seria tudo muito rápido, né? Que seria chegar lá, arranjar um emprego, publicar. né? Aí ia ganhar em euros, então vai ser mais fácil pagar, né? Você tem essa ilusão. Já falamos sobre a experiência dela em Portugal. Eu quero ouvir desde o comecinho, como é que surgiu. Pô, é sempre fantástico entender como é que as pessoas chegam em outros países, né? Então, daí a 3ª edição foi lá, a gente já vai falar de Portugal, mas você escreveu outros, né? Porque foram 6. Exatamente. Daí como é que foram esses outros livros sobre o quê? Como é que... Foi na mesma linha, espiritualista? Não, foram Como é que diferentes. Em 2014 eu lancei meu primeiro livro infantil, que é o Pingo de Gente, Gente Grande. Pingo de Gente, Gente Grande. Isso, Uau. eu fiz em parceria com a minha filha, que na época tinha 14 anos. Ela Uau. ilustrou o meu livro, né? Ela é autodidata. Aham. E desde os 5 anos ela desenha. E agora ela Sim. se formou até em designer, né? Em Sim. fevereiro. Então eu queria... Esse trabalho eu queria um registro, né? Que nós fizéssemos uma coisa juntas, né? Então, esse livro para mim ele é bem importante, ele é tocante porque... Parceria com a filha. Exatamente, é uma coisa eterna, né? É um legado, na realidade, Sim. né? Então ela ilustrou, ela fez os desenhos, Isso, né? fez a capa, toda a capa ilustração. com 14 anos. Com 14 anos de E hoje, idade. quantos anos ela tá? Ela tem 22. Tem 22. E ela seguiu essa carreira Seguiu. literária barra Não, design? ela escreve muito bem, mas ela Aham. nunca publicou nada, publicou né? Então, nada. acho que ela poderia até publicar porque ela escreve muito bem. Escreve bem. Você acha que ela ainda vai? Você acha que... Não sei, né? Puxar a mãe nesse aspecto? Ela é muito criativa, assim, muito Sim, talentosa, né? Mãe falar de filho é... Sim, não, é verdade, é verdade. Poxa, e ela continua desenhando também ou não? Sim, ela tem o trabalho dela no Instagram, ela faz animação, ela gosta mais que dessa legal. vertente Sim. de animações, né? Que massa. Então, Como é que é o nome dela? é Victória. Victória, que Victória. massa. Nome lindo. Então vamos lá, estamos chegando na parte de Portugal, gente. Calma aí, calma aí. Eu que, na verdade, estou ansioso, fico falando ansioso. Minha querida, então vamos lá. Daí, esse foi o 4º. E o 5º livro, como é que foi?
Na verdade, assim, esse livro foi meio interessante, porque quando eu procurei editora em 2013, eu ia lançar o meu primeiro livro, que seria de poesias. Certo. Né? E tinha um título chamado Inspiração. Inspiração, uau! Isso. E aí eu fui ter um almoço com a dona da editora, né? E obviamente eu tenho uma veia comercial bem forte. Então eu queria fazer um investimento, eu sabia que eu ia fazer um investimento, mas eu queria o retorno do investimento de volta, né? Não queria, eu sabia que não ia ficar rica. Certo. Né? Certo. Porque o artista... Sim. Não vai com essa... Não vai com essa intenção, né? Mas realmente de realizar a obra, né? Mas eu queria pelo menos ter o retorno do investimento de volta. Certo. E ela foi muito sincera comigo. Ela falou, olha, livro de poesia é a médio e longo prazo. Sim. Não é todo mundo que gosta, é um dos... Assim, é um nicho específico. Exatamente, é um mais difícil comercialização. Certo. E foi aí que eu falei desses textos que eu escrevia para essa casa espiritualista. Sim. E ela olhou para mim e falou, olha, pense com carinho em transformar estes textos em livro, porque isso tem apelo comercial. Certo. Ela te falou da editora. Ela que me falou. Legal, e eu saí do restaurante e liguei pro meu revisor, né? E falei, olha, vou assinar um contrato com a editora. Ah, legal, vai lançar outro livro de poesia? Não, troca tudo. Vou lançar um outro livro, vai chamar Sementes de Deus. Esse é o quarto, então. Não, o quinto. Agora eu te confundi, né? Agora me... É tanto livro que essa mulher escreveu que... Desculpa. Não, tudo bem. Mas então, aí esse livro de poesias, ele ficou na gaveta. Ah, entendi. Porque eu acabei passando Sementes de Deus na frente, o livro infantil na frente. Tá. E os meus amigos que sabiam que eu tinha escrito esse livro, falaram, pô, mas e o teu livro de poesia? Você não vai publicar e tal? Sim. E aí eu falei assim, olha, vou. Só que eu estava trabalhando dentro da editora. Ah, sim. Então eu tenho bastante experiência no mercado editorial, tanto como escritora e tanto como a parte realmente comercial, né? Então viajei muito pelo Brasil, fiz feira em Olinda, Porto Alegre. E aí eu fiz esse livro de poesias com outro título, né? Porque entendi que o título é algo muito importante. O livro realmente vende pela capa e vende pelo título. Sim. Então, o título se chama Vida para Íris. Ok. Né? Então, ele é bem original, né? Digamos assim, chama atenção. Nossa. Você acredita que um artista, você sendo uma artista, quando ele lança um material, seja um músico, seja um poeta, seja um escritor, seja qualquer manifestação artística, seja uma manifestação da alma. Sim. Porque eu estou te perguntando, e já vou chegar no assunto, eu também escrevo letras de música para uma banda tal, e eu acho que quando eu estou escrevendo parece que alguma coisa baixa em mim, e uma coisa, na verdade não baixou em mim, veio lá de dentro, né? Porque é da alma, veio lá de dentro. Você sente assim também? E daí você falou em inspiração, e justo uma das minhas músicas se chama Inspiração também. Então como as coisas... não há nada, a gente não vai ir muito a fundo nesse assunto esotérico, mas como ela escreve livros espiritualistas, a gente pode dar uma pequena palha disso aí. As coisas na vida você acha que elas vêm sempre com uma razão, nada acontece por acaso, as pessoas que cruzam o teu caminho, elas têm a função de te fazer crescer, de fazer evoluir, e que há essas questões que a gente chama de sincronicidade ou coincidências, que na verdade nada mais é do que a criação da sua alma, assim como é a criação sua de um trabalho, de um livro que você lançou. Você sente que isso tudo está interligado, que o universo está interligado, as pessoas que cruzam o teu caminho, até aqui o fato de você lançar um trabalho. Você tem algo a dizer sobre isso ou já estou pirando demais aqui? Na verdade, não, você falou uma coisa muito certa, né? Quando você fala em inspiração, né, isso que você sente é quando você acessa a sua inspiração. Tem uma coisa que eu gosto de dizer, que a gente tem uma tendência a mistificar tudo. Certo. Né? Certo. A gente acha que tudo, olha, tem algo muito abstrato, uau. E realmente tem, porque, como diz um escritor, que agora esqueci o nome, as coisas invisíveis são a grande maioria. Certo. Né? Então, a gente não vê a maioria das coisas. A gente não vê. Que nos movimenta, que nos faz, que nos impulsiona. As coisas que têm valor são invisíveis, são sempre invisíveis aos olhos. Eu acho que isso tem naquele livro famoso. Isso eu acho que é
Do Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, exato, perdão. Não tem problema. Continue. Então, mas tem outras coisas também que explica isso, né? Você atrai os afins, né? Certo. E isso até a própria metafísica explica, Certo, né? Você, certo. quando está numa frequência, Você atrai a frequência você atrai igual. pessoas daquela mesma frequência. E Perfeito. isso é muito simples, né? Perfeito. Então, não tem muito assim... Não é uma coisa mística, é física. É física. É metafísica que nós chamamos, né? Exatamente. Então, você sempre vai atrair pessoas afins com aquele teu projeto, Certo. com aquela tua frequência. Você está vibrando no nível de alegria, você Sim. vai atrair pessoas com esse nível de alegria, Certo, né? certo. Se você está depressivo, você vai atrair pessoas nesse nível, né, de depressão. Exatamente. Então, por isso que tem até uma parte que se fala muito nas casas espiritualistas no geral, né? Orai e vigiai, Sim, né? Porque sim. quando você vigia os seus pensamentos, né? Sim. Você mantém eles elevados, Sim, né? sim. Então você atrai pessoas sempre mais Exatamente. elevadas, né? E de fato, não tem nada de místico nisso, né? Não. Estudo, às vezes, física quântica tem muito a ver com a lei da atração, isso tudo é uma questão muito física, mais do que espiritualista. Mas você sente que você está cumprindo uma missão ao lançar livros assim que vão ajudar pessoas ou não? Na verdade, assim, eu tenho uma ideia, uma visão diferente nessa questão de missão. Eu tenho um propósito, né? Então, o meu propósito é ajudar a fazer com que as pessoas despertem a sua consciência. Desperta a consciência, uau. E a minha missão para que esse propósito aconteça é ser escritora. Uau, que lindo, que legal. Olha, a gente poderia ficar horas aqui conversando com a Iris Ribeiro sobre essas questões espiritualistas. Mas como o nosso foco são experiências internacionais, e ela teve várias, então agora chegou a hora da gente falar sobre a experiência internacional da Iris, que foi especificamente em Portugal. Olha só, ela foi para Portugal, ela deu uma continuação para a carreira literária lá, e ela teve alguns momentos, né? Isso porque a gente conversou um pouquinho, mas eu não sei nada, eu vou perguntar para ela agora. Iris, então, nos conte sobre como é que você chegou em Portugal, como é que você foi, e depois sobre a tua experiência, que serve até para nós aqui no nosso programa, a gente dá alguns toques para pessoas brasileiros que têm a vontade de, assim como a Iris, ir para fora do país. Hoje em dia, há vários. Sempre foi uma tendência de brasileiros querem morar fora. Né? Eu mesmo morei muitos anos fora, sempre uma tendência, mas que nem sempre as coisas são como a gente espera. Então, nesse programa, a gente foca nos entrevistados darem uma dica do que esperar quando você vai para fora, né? Para se prepararem um pouco mais, para não terem surpresas inesperadas ao ir para fora do país. Então a Iris vai nos falar sobre a experiência. Como é que tudo começou? Como é que você foi parar em Portugal? E depois a gente chega lá nas coisas mais, nos detalhes assim, da tua experiência. Como é que você foi chegar lá? Então, um dia conversando com um amigo meu, né, ele falou para mim que trabalhava para uma editora portuguesa, né, que ele ia publicar um livro e a permuta seria o trabalho dele, ia pagar com uma permuta. Certo. Eu falei, poxa, me passa o contato dessa editora, que eu estou escrevendo um novo livro, que era o meu primeiro romance, né, que era uma ficção, e eu queria uma opinião de uma outra editora que não aquela que já era minha, né? Sim. E aí ele me passou o contato. Só que aí na hora que eu fui passar o meu arquivo do romance, eu fiquei um pouco receosa. Eu pensei, puxa, eu acho esse romance tão bom, ele é tão original, só que ele não está pronto. Eu não registrei, ele não tem ISBN, né? E assim, e se eu mandar para a editora e der ideia para alguém lá? Eu sou um pouco desconfiada, confesso. Sim, sim. Aí eu falei assim, não, vou mandar o Sementes de Deus, que já está na segunda edição. Eu ouvi a opinião de uma outra editora, que não a minha, eu acho também vai ser interessante. É positivo, né? É positivo. Certo. E foi assim, foi muito rápido. Em uma semana eles me deram a opinião, né? Falaram que o livro tinha potencial comercial e literário. Sim. E que tinha interesse em publicar. Sim. Nossa, eu fiquei super feliz. Fui para São Paulo em dezembro de 2017, conheci a editora, porque meio desconfiada, né? Sim. Queria saber se realmente as histórias existiam lá na Avenida Paulista. Fui lá, assinei contrato, dei uma entrada para começar o trabalho. Sim. Só que eu estava, na época, fazendo uma negociação para ir para Vancouver, fazer intercâmbio de inglês. E eu, básico... Vancouver, Canadá. Vancouver, Canadá. Eu, básico, né? Gaúcha metida. Você é gaúcha, nem tinha te perguntado isso, que legal. Gaúcha, né? E eu queria acelerar a minha aprendizagem de inglês. Não, a melhor maneira é conviver com as pessoas. Sim, sim. E tal. E botei isso na cabeça e eu peguei aquele contrato do livro e falei, olha, quando voltar de Vancouver eu resolvo isso. Certo.
Então, aí eu paguei todo o intercâmbio, 9 meses, paguei bonitinho, já estava no processo de fazer o visto, né? E aí fui conversar com um amigo meu que é psicólogo, né? E ele me botou na mesa tudo que na época eu fazia. Na época eu estudava ópera. Uau, mais uma coisa. Será que a gente vai ter tempo para falar sobre isso? Puxa, fazia 2 anos que eu já estava estudando ópera, foi um dos maiores desafios da minha vida. Você estava estudando aqui? Estudava em Curitiba. Tá, então quando você planejou ir para o Canadá, então você... Já era estudante de ópera. Já era estudante de ópera. Você estava pensando em, de repente, dar continuidade disso lá. Não, na verdade eu ia para o Canadá só para estudar inglês. Só para estudar inglês, mesmo, né? Né? Tá, isso não. Então, isso ficou de então fora, tá assim, certo. eu estava fazendo inúmeras coisas. Frequentava ainda aquelas espiritualistas. Uau, que legal. Vendo para ir para Vancouver, estudando ópera, trabalhando, escrevendo livro. Sim. Então esse meu amigo me botou na mesa, olha, você tem que começar a fazer escolhas, né? Não dá para abraçar o mundo, né? Sim, sim. Enfim, eu saí de lá e Vancouver já não significava nada. Né? E aí eu cheguei no meu local de trabalho e conversei com o meu supervisor. E ele falou, como assim você vai desistir de Vancouver? Faz 9 meses que você está sonhando com isso. Eu falei, não, mas não sei, eu perdeu o sentido. E aí esse meu amigo psicólogo só falava, olha, de umas amigas que tinham ido para Portugal, que tinham ido conhecer Lisboa. E aí depois a minha ficha caiu. Nossa, ele estava querendo me dizer que eu estava indo para o lugar errado. Que eu tinha que investir em Portugal para fazer o meu livro e Vancouver deixar de lado. E você confiava na opinião dele? Confiava e até hoje confio muito. É uma pessoa muito importante na minha vida. Interessante. E então eu fui lá, cancelei o intercâmbio. Mudou os planos? Mudei totalmente e o universo conspirou para ele. Tudo conspira para inspirar. Em 3, 4 meses eu já estava embarcando para Portugal. Uau. Na cara e na coragem, não conhecia ninguém. Certo. Só fiz contato por internet, vendo quarto para alugar. Sim. Né? Que é o mais barato, né? Morar em quarto. Morar em quartos e tal. E primeiro ia morar na casa de um senhor que era de Senegal. Depois fiz contato com umas brasileiras lá que me indicaram morar com brasileiros ou brasileiras, né? Preferencialmente brasileiras. Sim. Que ficaria mais confortável. Sim. Enfim, aí acabei fechando a casa de uma brasileira, né? Aluguei em quarto e tudo. Você Mandei dinheiro na frente. Ok, para garantir que você ia morar com a brasileira lá. Porque eles querem uma garantia, uma reserva. Então você não sabe se você está de fato alugando um quarto. Porque já é bem comum acontecer lá das pessoas chegarem e não ter quarto nenhum. Não ter nada. Estarem literalmente na calçada, né? Então na isso rua. Acontece muito. Muito, tem muito golpista. Tem muito golpista. Em Portugal. Tá vendo, gente? A gente pensa que só no Brasil que acontecem essas coisas. É bom ouvir essas histórias. É por isso que a gente faz esse programa. É bom ouvir. Então você foi já tentando se preparar o máximo que você podia. Exatamente. Tá. Mas o quê? Daí o que aconteceu? Então, assim, quando você sai fora do seu país, né? Você já foi também para fora, sabe, né? Você só vê o lado bom da história, né? Só o que as pessoas te contam, né? As pessoas contam só o lado bom. É porque assim, você vê as pessoas postando foto nas redes sociais. Sim, você acha que é tudo... Você não vê ninguém postando uma foto sem dinheiro, de sofrimento. É só alegria, né? Verdade, é só verdade. Passeio, é só praia. Verdade. Né? Verdade. É só museus, enfim. Então você acredita que muitas pessoas que estão estimuladas aí para fora do país têm uma ideia errônea sobre o que realmente se passa, principalmente quando você chega lá. Exatamente. No começo é meio difícil, né? Então foi difícil para você esse começo ou não? O que aconteceu logo no começo? Olha, eu até posso dizer assim que eu dei um pouco de sorte, né? Sim. Muitos casos foram bem mais difíceis e complicados que os meus. De outras pessoas. Mas assim, não foi fácil também, né? Primeiro porque você não tem documentação, né? Você é um ilegal, vamos resumir a palavra, né? Ilegal. Você está dentro do visto de turismo, que é 90 dias, mas você não vai para trabalhar. O visto só diz para você turistar, né? Então você vai trabalhar, você está sendo ilegal, né? Tá agindo de forma ilegal. Eu não vou aqui me fazer de santa, né? Mas é o que todo mundo faz, né? Que é a forma mais rápida de entrar em outro país é como turista, né? Certo. E quando eu cheguei lá na imigração, eu já tive a primeira surpresa, né? Na imigração no aeroporto? No aeroporto, chegou lá, né? Desceu do avião, passar na imigração, pum. O que aconteceu? Aconteceu que a brasileira tinha me dado uma carta convite, né? Carta convite. Isso, porque assim, ou você leva a passagem de volta, já mostra que você tem uma que mostrar. passagem, exatamente. Você não vai ficar a vida inteira lá, exatamente. Você vai voltar. E você tem que provar onde você vai ficar, né? Se você vai ficar no hotel. Certo. Agora, eu não fiz reserva em hotéis, não. Ela me deu uma carta convite dizendo que eu ficaria na casa dela.
Só que as leis, essas regras haviam mudado, ela não sabia, muito menos eu, né? Sim. E quando ela ficou sabendo, eu já estava no voo. Né? E a portuguesa na imigração perguntou onde eu ia ficar e eu fui sincera, falei, eu vou ficar na casa de uma amiga. A carta convite, por favor. Aí eu alcancei a carta que ela tinha escrito à mão mesmo, sem nenhuma autenticação. Tá. A portuguesa surtou na imigração. Ela olhou para aquilo e o que deu? Falou assim, escuta, diga para Vanir, que era o nome da brasileira, que isso aqui eu posso fazer 20 e distribuir. Sim. Né? Ela assim, hoje eu vou deixar você passar. Porque você não sabia e tal. Eu falei, nossa, eu não sabia, mas agora você está sabendo, né? Então você já sentiu ali, assim, uma diferença cultural, né? Tipo, é o que a gente pode falar, eu conheci alguns portugueses também, né? E não é falar mal, é só comentar sobre diferenças culturais. Os portugueses tendem a ser mais diretos, né? Frontais. Frontais. Ah, frontais? Eles falam isso, frontais. São, ok, eles não escolhem muitas palavras, eles acham que é uma característica positiva ser direto, né? E dizer as coisas. E isso eu percebi em portugueses que eu conheci lá nos Estados Unidos. Então, imagino você que esteve em Portugal, logo de cara na imigração, você já percebeu que eles são assim, né? Exatamente. Que não é muito parecido com a nossa cultura brasileira. E que a gente tende aqui no Brasil, corrija-me se eu estiver errado, eu estou aqui fazendo conjecturas, que a gente tende no Brasil a pensar que Portugal, a terra, a pátria mãe, né? A pátria de somos amigo, irmãos, somos né? irmãos, que os portugueses têm uma cultura parecida com a nossa. Em alguns aspectos pode até ser, mas que essas, no que diz respeito a relações humanas, é bem diferente. Né? Exatamente. E você já percebeu isso lá de cara. Sim, foi o primeiro choque, assim, né, digamos, né? Mas tudo bem, ali até eu entendi, porque é o trabalho dela, né? Certo. Então, ela não pode estar sendo boazinha com ninguém. Ela não conhece as pessoas que estão entrando no país dela, né? Certo. Então, até acho que ela foi legal comigo, né? Certo. Mas, claro que eu... Te deixou ir, inclusive, né? Usando aquele documento que não era mais válido e tal. E uma das dicas, assim, que eu vou dar para vocês, mulheres que querem ir para fora do Brasil, principalmente se for Portugal, vista uma roupa simples. Nada de batom, saltão, cabelo ajeitado. Não chegue no estilo europeu. Não chegue no estilo europeu? Por quê? Porque assim, a gente infelizmente tem uma péssima fama lá. E não é nem por causa do carnaval, né? Eu achava que a fama das brasileiras era por causa do carnaval. Mas em Portugal, especificamente, é por causa de uma história muito antiga de 1950, que se passou em Braga. E isso ficou marcado na história do país. Você vai contar. Virou notícia na Europa toda. O que aconteceu? Nessa época foi uma leva, né, de senhoras da vida, digamos assim, né? Brasileiras. Pra lá. Pra Braga. Braga até hoje é uma cidade bem fechada, né? Então é uma província, né? E foram lá, e as brasileiras chegaram lá, essas senhoras, né, vaidosas, porque a brasileira é mais vaidosa que a portuguesa, se preocupa mais em se arrumar, andar bem vestida. Certo. E usa roupas assim, mais justas, né? Tá. E essas senhoras chegaram lá e os portugueses de Braga ficaram enlouquecidos com as brasileiras, né? Apaixonaram-se. Só que para essas brasileiras ficarem lá, elas tinham que casar. Com portugueses lá. Exatamente. Certo. Como é na maioria dos países. Sim. E foi assim, foi o recorde de divórcios em Braga. Uau! Choveu de divórcio na cidade. Sério? Largaram as suas esposas para ficar com as brasileiras, olha só. Exatamente. E isso virou notícia nacional e virou notícia na Europa. Então, a fama que as brasileiras têm é de que roubam os maridos das portuguesas, né? Que vão para lá com essa intenção. Olha só. Tanto que quando eu cheguei, fazia 2 semanas, isso foi 2018, né? Não foi no século XIX, tá? Deixa claro. Mas fazia 2 semanas que tinha acontecido um protesto das mulheres portuguesas com faixas e cartazes na rua, protestando contra as mulheres brasileiras que queriam roubar os seus maridos. Uau! Isso foi... Em 2018. 2018. Mas realmente eu me senti na Santa Inquisição, alguma coisa desse tipo. Olha só, em pleno 2018. Então, quer dizer que algo que aconteceu em 1950, nos 60. anos 50 marcou tanto a cultura deles que permanece até agora a má impressão. Exatamente. Então, isso, quando você, mulher, que chegar em Portugal, é bom saber dessa história. Eu sabia de algumas diferenças culturais, sim, e sabia de algum certo preconceito e tal, mas essa história, meu Deus, ilustra muito bem isso. Então. Inclusive, recentemente, a gente teve
teve um problema na mídia portuguesa sobre a influência do português do Brasil nas crianças de Portugal. Isso a gente pode falar mais tarde. Mas essa história, meu Deus, daria, né, daria um livro só sobre isso. Exatamente. Como é que ninguém nunca escreveu sobre... Você poderia escrever. Aí, tá aí uma sugestão. É uma ideia, tá na gaveta. Uma ideia. Então, continue. Então, essa é a dica que eu dou para as mulheres, né? Não precisam... Eu fui de tênis, calça jeans, camiseta, sem nenhuma joia que chamasse atenção, nada assim, Bem sem simples. batom, cabelo preso, porque senão elas te levam para uma salinha lá e te revistam inteira, Meu né? Deus. Então, tomem esse cuidado, né? Sim. Vaidade deixa para depois Deixa de pra passar. depois, tá certo, tá certo. Tem muitas pessoas para ficarem no país, para se estabelecerem como cidadãs no país, precisam casar com um nativo, né? Isso é em todos os países, lá nos Estados Unidos era assim também. Muitos brasileiros vão lá, pagam uma mulher, uma mulher de... Ou americana, às vezes muito porto-riquenha, as porto-riquenhas fazem muito isso. Elas casam com o brasileiro, para ganhar um dinheiro, claro, em troca de algum dinheiro, para poder dar primeiro você ganha o Green Card lá nos Estados Unidos, depois de alguns anos, 5 anos, você pode aplicar para a cidadania americana. Mas o caminho de entrada de muitos brasileiros já vão com esse planejamento. Eu vou casar com uma americana ou uma porto-riquenha para poder ficar. E eu acho que as mulheres fazem a mesma coisa com homens americanos. É algo normal, não quer dizer que eles vão ter algum relacionamento, é só para o papel. Dizer, vou casar por papel. É uma expressão muito comum lá. Você casou com o papel? Você casou... Não. Você ficou aqui pelo papel? Eles perguntam lá. Mas você não, você foi lá. Não. Daí como é que foi lá? Passado essa primeira má impressão, o que mais que aconteceu? Na verdade, assim, aí eu acho que uma das primeiras barreiras é você ter documentação, certo. Né? Por exemplo, o passaporte não te dá direito a nada, né? Sim. Então, para você trabalhar, você pelo menos precisa ter o NIF, que seria o nosso CPF. NIF. Que eles também chamam de contribuinte. Sim. Só que para você tirar um NIF ou ter um comprovativo de morada, que é um comprovante de residência, você precisa de uma outra pessoa, ou que seja um brasileiro que já tenha residência, ou de um português, que seja uma espécie de avalista seu. Avalista. Então, ele tem que te acompanhar nas finanças, ele vai assinar um documento. Que já more lá. Exatamente, ele vai se responsabilizar por você. Certo. Então, se você não pagar algum imposto, né? Quem vai e for embora, voltar para o Brasil, certo. Quem vai pagar vai ser essa pessoa que te representou lá legalmente. Legal. É um avalista, uma espécie de... Não é tão legal, porque quem é que vai querer dar a cara a tapa para uma pessoa que nunca viu na vida? Verdade. É difícil, então, deve ser difícil encontrar essa pessoa. Exatamente. Eu, graças a Deus, encontrei. Encontrou e ela te ajudou. Na verdade, assim, várias pessoas me ajudaram. Existem 2 caminhos, né? Como tudo na vida. O caminho das pedras e o atalho. Eu preferi o caminho das pedras. Caminho das pedras. Mas tem o atalho, que são as pessoas que pagam outra pessoa. Pagam outra pessoa para serem avalistas suas. E que vão fazer todos esses documentos, né? Corrupção, na verdade, Sim, né? Como tem em todo lugar. Em todo lugar, lá em Portugal também existe, nos órgãos públicos, né? Pessoas que recebem para fazer isso. Para poder fazer essa documentação. Tá, exatamente. Daí lá na entrada sua, ainda voltando lá atrás no aeroporto, na imigração, você se deparou com aquele problema do papel. Ela fez pouco caso do seu papel, porque mudou a lei, né? Então agora a lei, ela precisa... Você tem que passar pelos órgãos É o setor de estrangeiros e fronteiras, que é o CEF. Então essa carta existe, mas ela hoje ela ficou institucionalizada. Exatamente, tem que ir ao setor de estrangeiros e fronteiras, a pessoa que no caso vai ser vai te acolher, né? Sim. Vai te hospedar. Sim. Ela tem que pegar esse documento lá, uma espécie de formulário, tem que preencher, assinar e levar no cartório para registrar. Mandar original pelo correio, né? Sim. Para a pessoa que vai chegar, tem que chegar com a original. Sim. Né? E essa pessoa que assinou tem que estar no aeroporto te esperando, porque se dá algum problema, essa pessoa tem que estar lá para responder. Que legal. Né? Então essa era a lei quando eu entrei, né? Então não sei se depois da pandemia isso ficou flexibilizado, se não estão tão rígidos agora, né? Mas na altura era dessa forma que estava sendo feito. Sim, legal. Tá bom, daí você chegando lá, você teve já essa primeira experiência logo de cara, daí algum perrengue que você passou a mais? Como foi essa descoberta de uma nova cultura e uma certa decepção com aquilo que a gente vem como, Portugal, pátria mãe, vão me tratar super bem. Você teve alguma coisa
né, nessa tua estadia. Aliás, quero saber quanto tempo você ficou lá. Eu fiquei 2 anos e 30 dias. 2 anos e 30 dias. Você teve, então, algum momento chave que fez você pensar, uau, não é bem assim? Aconteceu mais alguma coisa ou não? Aconteceram várias coisas, né? A gente poderia ficar aqui até a meia-noite falando. Mas assim, eu vou dizer assim, coisas que eu passei em ambiente de trabalho, né? Certo. A xenofobia, né? Xenofobia existe. Até por causa dessa história também. E porque eu acho assim, que tudo que acontece de mal no Brasil, de ruim, vai para fora. Certo. O bom não vai. O bom não vai. E tudo que acontece de ruim em Portugal ou em qualquer outro país da Europa fica embaixo do tapete. Entendi. Só vai o lado bom. Só vai o lado bom. Né? Então, e por isso que eu acho que muitos brasileiros têm esse sonho de morar fora do Brasil, porque eu acho que desde criança... Eles só ouvem coisas boas. Só ouvem as coisas boas lá de fora, certo. E que o Brasil é o pior lugar do mundo. O pior lugar do mundo e não é nada assim. Não é nada assim, não é nada bem assim, né? Certo. Então você chega lá fora e vê que o seu país tem muitas qualidades. Olha que né? bom. Tá vendo, gente? Ouçam isso. Cara, eu vou dizer uma coisa, aí você vai descobrindo, puxa, olha, no meu país a empresa me dava vale transporte, agora eu chego aqui fora e vejo que eu tenho que pagar meu vale transporte. Olha só, né? Mas daí você acha uma boa ideia você, por exemplo, comentar sobre essas coisas que o Brasil tem, fazer essa comparação ou não? Não, na verdade assim, no início as comparações são inevitáveis. Todos nós fazemos comparações. Exatamente, porque porque é o fator surpresa, né? Certo. Você acha lá que a saúde, nossa, é show de bola, primeiro mundo, essa saúde aqui é de ponta. Aí você vê, puxa, não é bem assim. O médico nem te toca. Nem te olha nos olhos, fica olhando para baixo. Ele tá escrevendo no papel e falando com você. Eu, em plena pandemia, fui ao médico, ninguém veio medir, né? A minha temperatura. Né? Nem a minha pressão, nada. Essa distância para mais, né? Sim. Então, aqui não. Você vai numa unidade de saúde ou no particular, eles ouvem teu coração, você deita numa maca, vê a tua febre, mede a tua pressão. Então, quer dizer, isso não existe lá fora. Né? Então, é uma das primeiras coisas assim que você nota a diferença. Mas depois eu aprendi, né? Principalmente nas entrevistas de emprego lá fora, não falar do Brasil. Sim, né? Sim. Então é uma dica que eu dou, né? Não falar, não comparar, porque no Brasil é assim. Porque isso pode causar o quê? Um estranhamento? Poxa, você está aqui, por que você tem que ficar falando? Algo assim? Você está lidando com pessoas frontais, né? Eles vão dizer na tua cara, se era tão bom assim, porque você não ficou, né? Exato. Se não era tão bom, exatamente. Então, assim, legal. Deixa o Brasil no Brasil. Certo. Sabe? Olha, gente, esse é um baita de um conselho, hein? Deixe suas coisas no Brasil. Assim como a gente, como professor de inglês, professor de línguas, a gente sempre diz, olha, deixa a tua língua original de lado quando você está aprendendo uma outra. Não faça comparações. Como adultos, é normal fazer comparações, o nosso cérebro vai em busca de referências antigas, é normal. Mas saiba que é legal você deixar de lado, faça um esforço, deixar de lado a tua língua natal, a sua língua original, para aprender a língua que você está aprendendo da forma como ela é. Né? Da forma como é. Não faça comparação. Porque no português é assim, no inglês não deveria ser nada. Uma língua não foi feita para caber na outra. Eu sempre falo para meus alunos isso. Bom, só dei um adendo aqui. Então, continue. Daí você teve várias experiências, você ia falar sobre uma profissional que você teve. Isso. Na verdade, assim, eu fui galgando, né? Então, quando eu cheguei, né, eu tinha feito 12 horas de viagem e essa brasileira já tinha um emprego para mim de camareira. Uhum. E eu falei assim, olha, não tem nada contra a profissão camareira, é digna, né? Mas eu acabei de chegar de viagem e eu tenho outros talentos, né? Eu tenho, assim, eu tenho uma veia comercial muito forte, então eu vou buscar alguma coisa que me pague uma comissão, que eu tenha um fixo, porque essa coisa é muito do Brasil, né? Certo. Então, eu disse, não, vou tentar alguma coisa parecida com o que eu fazia no Brasil. Sim. Né? Depois, se tudo der errado, Sim. vamos, porque né, tudo é digno e você precisa sobreviver, né? Sim. Não existe CLT lá fora. Sim. Eu acho que o Brasil é o único país do mundo que tem CLT. Sim. Então, você tem um contrato de trabalho, você trabalha por recibo verde, que é uma expressão... Recibo verde, como se fosse assim... um MEI. Tá. Como se fosse um MEI. Então você abre uma empresa, você é uma empresa. Exatamente. Certo. Você também pode abrir uma empresa como aqui no Brasil agora, certo. né? Então o CLT é meio que... Não, o CLT só existe no Brasil, né? Uau. Então você acabou aquele contrato de trabalho, parte para outra, porque não tem essa de indenização, não existe fundo de garantia, não existe PIS, não existe nada disso. Então você tem que já partir para outro emprego, procurar, porque as contas continuam, né? Não é que é aqui, às vezes a gente pode dar uma folga, dar uma pausa, curtir o fundo de garantia, né?
pegar o seguro-desemprego. Lá não, o subsídio-desemprego tem regras mais rígidas, né? São mais paternalistas para os portugueses, mas para os imigrantes nem tanto. Sim. Né? Então são outras nuances também. E no meu primeiro dia de trabalho, assim, que eu fui apresentada para a equipe, eu era a única brasileira de um prédio de quase 8 andares. Sim. E então eu estava sendo, digamos assim, uma exceção na empresa. Sim. Né? Porque os brasileiros não tinham residência para trabalhar lá. E eu também não tinha. Sim. Eu estava em processo, né, de documentação. E o meu supervisor, que era um cabo-verdiano, que também passou por preconceitos, não, deu a cara a tapa. Sim. Se responsabilizou por mim e me deu uma chance junto à diretoria, né? E no meu primeiro dia de trabalho, né, um português que fazia parte da equipe, chamado João, né, que ele... Bem comum, não? É bem comum, né? Ele, quando foi ser apresentado a ele, né, estendia a mão e ele falou para mim assim, prazer nada, eu não gosto dos brasileiros, quanto mais das brasileiras, e de mim você não espera nada. Fale isso, gente, ela vai falar isso de novo. Olha, então ela esteve numa situação profissional e o português, uma pessoa portuguesa que tinha acabado de conhecer, eu gostaria que ela repetisse isso, só para você. Não é implicância minha nem nada, é um fato. Repita lá, o que ele falou para você? Eu falei, prazer, né? Prazer, né? Tá? Como a gente faz, exatamente. Tal. Ele falou assim, prazer nada, eu odeio os brasileiros, e principalmente as brasileiras, e de mim você não espera nada. Então tu vai com aquela ilusão, assim, você vai com aqueles sonhos tudo para todos, né, para ouvir isso. Eu dei risada porque eu achei que ele Aquilo tava brincando, foi, né? Tapa assim, né? Como é que você se sentiu? Primeiro eu ri, porque eu achei que era uma brincadeira. Depois essa é uma que reação ri, bem comum. Você normal. pensa, não é possível, não pode estar falando sério. E aí depois ele disse, não, mas isso não é piada, é sério. E aí ele transformou a minha vida no inferno. Desde o começo? Desde o começo, né? Então, foi bem... a gente tem duas alternativas na vida, né? Ou se tornar vítima ou crescer com aquilo, né? Certo. Eu preferi crescer. Olha né? só. Então, eu procurei... Não vou dizer que eu não chorei, eu chorei. Eu chorei diversas vezes. Diversas com a... Não foi só nessa empresa, na última empresa que eu trabalhei antes de voltar embora. Chorou, ficou mal? Sim, quando o português ouvia que era uma brasileira, volta pro seu país, sua pi, brasileira do pi, né? O que você tá fazendo aqui, tirando nosso emprego, né? E muitos elogios no telefone, né? Homens fazendo elogios para você? Elogios desse tipo, né? Elogios. Elogios entre aspas, sim, agora né? entendi. Sim, né? sim. Elogios entre aspas, né? E você homens e mulheres Homens também. e mulheres iguais, português e português. da mesma forma. Exatamente, okay. né? Te elogiavam dessa Isso. forma. Mas não vou falar que todos são iguais. Certo. Você conheceu pessoas bacanas também? Poucos amigos portugueses, eu confesso que eu fiz. Poucos amigos portugueses. Mas os que eu fiz realmente eram sinceros. Né? Então foi aí a causa de alguém lá atrás ter te dito, quando você começou a ver a possibilidade de ir para Portugal, que era bom ficar com brasileiros. Para se defender de coisas desse tipo. É sim, porque o brasileiro tem uma coisa que eu não... E já ouvi várias pessoas falando isso, né? E posso dizer que é verdade. Muito especial, que é o acolhimento. Sim, sim. É um jeito que só o brasileiro tem de acolher. Legal. E lá fora é muito frio. Sim. Essa relação é muito frio. É tudo certo. muito frio, que sabe? Bacana. Você acha que muitos estrangeiros que vêm morar no Brasil acabam descobrindo isso aqui no Brasil? Por isso que muitos se apaixonam eu acho que pelo sim. país e não essa vão diferença. embora? Eu acho que é uma das diferenças realmente, é esse acolhimento. Bacana. Eu trabalhei numa empresa de turismo lá em Portugal por 7 meses. E o meu supervisor, ele era português, filho de pai árabe e mãe do Moçambique. Sim. E ele tinha visitado Porto Seguro. Certo. E ele eu fiquei muito surpresa em Porto Seguro, que eu fui no hotel, na recepção, e o funcionário me avisou que se eu fosse naquela rua, naquele horário, eu poderia ser assaltado, que era meio perigoso. Sim. E eu fiquei impressionado, ele falou. Eu nem perguntei para ele sobre aquilo. Sim. Mas é porque é do brasileiro. É do brasileiro fazer isso. A gente quer ajudar. Sim. Né? Então você acha, Iris, que é bem comum, então é um costume que nós temos, é uma coisa cultural nossa, de criticar demais o nosso país. Uhum.
E isso porque a gente não foi para fora para ver a realidade, o que realmente acontece em outros países. É isso? Você tem certeza disso? Isso na foi verdade, uma coisa assim, que você aprendeu lá fora? Eu só posso falar por mim, né? Por você, sim. Sim, tem muitos brasileiros que eu vejo que falam, não, vem pra cá, é bem melhor. Mas eu sei o trabalho que eles passaram. Sim, né? Eu sei. sim. Tiveram que passar por isso. O trabalho é muito mais árduo lá fora do que aqui. Certo. Pra te ter ideia, trabalhar sentado é um privilégio. É mesmo? Trabalhar sentado é um privilégio. Mas por quê? Não tem trabalho sentado? Eu acho que uma das coisas, eu olhei assim, olha, eu posso estar falando uma grande asneira, né? Porque você só tem acesso a trabalhos mais simples e não são... Não é questão de ser simples. Não é? Não, por exemplo, assim, uma caixa de supermercado. Ela passa o dia inteiro de pé. Meu Deus! Ela não pode sentar. Então, assim como uma caixa de loja, de uma loja. Não pode sentar. É o dia inteiro de pé, não pode sentar. Então existem leis trabalhistas que são menos em favor do eu não vou dizer que eu conheço cidadão. as leis trabalhistas de Portugal como Sim, conheço todas. as do Brasil, Certo. assim. Mas não há uma preocupação com a saúde laboral como existe no Brasil. Certo. E talvez o que moralize isso no Brasil seja a própria CLT. Nossa, olha que loucura. Então, eu não sou partidária, mas eu vejo que isso, poxa, a CLT fala em acabar e eu acho realmente que ela tem que ser revista porque os tributos para os empresários são muito altos. Sim. Mas de contrapartida, não eliminar ela porque tem coisas que evitam a exploração. E eu vejo lá fora um cunho de exploração muito grande nos locais de trabalho. Não são em todos, Sim. Não são em todos, mas a grande maioria. Principalmente nesses mais simples, como operadora de caixa de supermercado, de loja, restauração, que seria o restaurante, né? Sim. Então, um garçom, como eles falam, um empregado de mesa, que é um garçom, ele não é apenas uma pessoa que vai servir. Certo. Ele não está ali. Aqui as funções são muito bem definidas. Uhum. Um garçom é uma pessoa que vai te atender e vai trazer o teu prato e vai servir. Certo. E vai te trazer a conta. Certo. Ponto. Certo. Lá fora não, um garçom. Ele vai fazer tudo isso, mas ele vai limpar a sanita. Sanita? A sanita é o vaso sanitário. A privada. Sério? Ele é o cara que vai limpar a privada, é o cara que vai limpar o chão do banheiro, é o cara que vai limpar o chão do restaurante, e é o cara que vai botar a mão no teu prato e vai servir a tua comida. Eu espero que ele lave a mão depois que ele limpou a sanita. Brincadeira. Não, mas é o primeiro olhar que eu tenho, que eu tive assim, meu Deus, isso não faz sentido se a vigilância sanitária brasileira vem aqui. Esse aqui, vê se aqui isso, meu Deus, isso não existe. E começam as comparações, história, né? Meu Deus, Então, eu digo assim... Então, puxa vida, a questão o brasileiro em termos de higiene é 10-0, né? Sim. Uma das características dos brasileiros que mais se comenta lá fora é o fato de a gente tomar banho 2 vezes por dia. Eles não entendem isso. E de escovar os dentes depois das refeições. Das refeições, sempre. O meu chefe sempre dizia, nossa, vocês brasileiros gostam de escovar os dentes, né? Por acaso a gente acha importante. Exatamente. Não, houve casos, meu pai passou por isso, alguns amigos, eu pessoalmente não, de você estar no hotel, num país estrangeiro, e você pedir a chave para ir tomar banho todo dia e te perguntarem se você tinha algum problema de pele. Se você tem algum problema de pele, você está indo tomar banho todo dia? Já pensou? Não, é complicado. Realmente a gente, em termos de... Então, por isso que eu digo, o Brasil tem coisas muito positivas e que só se descobre quando sai do Brasil. Lindo. Minha querida Iris, o que mais te motiva hoje na tua vida? Depois de toda essa experiência, hoje, no estado em que você está, quais coisas que te motivam, que fazem você ir para frente? Olha, eu acho que depois dessa experiência, principalmente em Portugal, eu voltei mais forte pro meu Brasil, né? Pro meu Brasil, eu digo, né? Eu falei até pros meus amigos, nossa, quando eu voltar pro Brasil, eu acho que eu vou fazer que nem aquele Papa João Paulo II, se eu não me engano, Sim. que beijava o chão, né? Sim. Eu acho que vou beijar o chão de Guarulhos. Sim. Óbvio que eu não fiz isso, né? Sim. Mas eu fiquei muito feliz de retornar, né? Não porque tudo lá foi ruim, não. Eu acho que a melhor parte de qualquer lugar são as pessoas. Certo. Né? Sim, as pessoas que fazem o lugar. Claro. Exatamente. Então, eu vou voltar para fazer um outro livro lá. Sim. Né? Eu lancei o meu livro lá em meio à pandemia, né? Foi em outubro de 2020. Sim. Não consegui dar continuidade a um trabalho mais forte, comercialmente falando, porque a pandemia também restringiu isso, né? E depois eu acabei voltando para o Brasil uns 15 dias depois que publiquei ele, né? Só tive uma chance e eu agarrei aquela chance e fiz. Sim. Né? Mas assim, o país é ótimo, não estou falando mal de Portugal, pelo amor de Deus, gente.
É um lindo lugar, nossa, riquíssimo em turismo histórico. Lugares para ir, para visitar. Nossa, maravilhosos. né? Tem um lugar em Sintra chamado Quinta da Regaleira. Uau! Fica a dica. Fica a dica aí, já. Quinta Eu vou da dizer, Regaleira. já entro lá com o coração aberto. Por quê? E muito orgulhosos, porque aquele lugar foi construído por um brasileiro. É? Ai, meu Não coração. Saltou de alegria agora. Olha, que legal. Um carioca, né? Juntamente com um português. Quinta da Regaleira. Isso. É um lugar fantástico, fantástico, fantástico. Aconselho que visite. Então, Olha só, que você vai ver, assim... É um lugar, assim, surreal. Sim, Surreal. sim. Então, aconselho que visite, né? Então, assim, é um país lindo. Tem cidade de Portugal que eu fui super bem acolhida, como Oliveira de Azeméis, né? Adoro os brasileiros lá, fica a dica também. Né? Não tem muita coisa para fazer, não tem muito trabalho, mas são Como é que é super o nome acolhedores. desse de novo? Oliveiras de Azeméis. Oliveiras de Azeméis. Uau, Isso, que legal. né? É bem interior de Que Portugal. legal. Então, é um lugar que eles gostam muito dos brasileiros, né? E o pessoal, assim, idoso também, eu recebi muitos elogios. Olha, vocês brasileiros são muito gentis, ajudam a gente a carregar sacolas, abrem a porta pra gente entrar. Certo, né? certo. Olha. Então, assim, tem pessoas que gostam desse acolhimento. Sim. E agora a turminha jovem também, né? Sim. Tá com bastante influência dos brasileiros. Sim, pois é, essa questão, os youtubers, tal, o pessoal, Isso, eles têm... Já não falam mais frigorífico, né? falam geladeira. Falam geladeira, né? Não falam mais casa de banho, falam banheiro. Você notou isso enquanto esteve lá ou foi um pouquinho depois? Que Não, veio foi isso? depois. Foi um Depois pouco que eu voltei que começou a ter essa onda, essa onda, de né? YouTubers, Isso. Bom, a gente já influenciava eles de alguma forma através das novelas da Globo. Eu me lembro que eles assistiam novela, mas não era algo tão forte como é agora essa questão dos youtubers, né? Exatamente. Parece que chegou mais forte isso. Tá? Até porque eu acho que a novela é mais pra uma faixa mais madura, Uma faixa mais né? madura, exatamente. Exatamente. Se bem que novela nem a gente assiste mais, né? Não, eu não assisto mais, acho que também saiu um faz pouco tempo. do nosso dia a Mas dia. os portugueses gostam muito das novelas brasileiras, né? Porque Legal, as novelas legal. deles são muito dramáticas, né? Eles são mais dramáticos, assim. Sim, sim. E as brasileiras são um pouco mais divertidas, Mais né? divertidas e tal. Até um dia eu estava vendo eu vejo alguns programas de futebol, eu vejo algumas críticas dos argentinos em relação à seleção brasileira. Claro, existe uma rivalidade muito grande. Não é fugir do assunto, mas eu vejo que os argentinos, eu vi isso num filme, os argentinos veem que a maior diferença entre os argentinos e os brasileiros, que são vizinhos, é o fato do brasileiro ser mais alegre. E o argentino gosta de ser mais introspectivo e mais... Você vê pela a música mais... que mais representa o Brasil sendo o samba e uma coisa alegre, de sorriso e tal, e na Argentina é o tango, que é uma coisa mais, né, mais romântica e tal. Então eles têm essa impressão no Brasil de ser muito alegre. Né? É por causa do carnaval, do samba, do carnaval, né? do samba, do tempo. Existem vários. Você vem um pouco mais para o sul do Brasil, você não é assim, as pessoas não são assim tão alegres e tal. Então são alguns estereotipos que a gente vive com eles, a gente tinha de Portugal alguns também, e quando a gente vai para fora a gente percebe que não é bem assim, as coisas são um pouquinho diferentes, né? E é como você falou, essas coisas um pouco negativas que fazem a gente passar por perrengues não são divulgadas, né? Ninguém fica sabendo dessas coisas, a não ser que você vai, sinta pessoalmente e passe por aquilo, né? Eu vejo aqui que você tem uma outra experiência com línguas, né? Meu Deus, olha só, quando eu fiquei sabendo, você me falou rapidamente. Isso. Esperanto, você fala Esperanto, meu Deus. Mas fala um pouquinho do Esperanto, depois nós vamos ter aqui uma outra parte do nosso programa que vai ser só sobre isso, eu quero ouvir você falar um pouco. Mas fale rapidinho sobre esse programa, a gente já ir para falar um pouco mais do nosso outro programa, que é especificamente sobre línguas. Como é que foi esse teu aprendizado aí de Esperanto? Então, o Esperanto eu tive o primeiro contato com ele em 2007, né? Eu tava no Brasil e foi nessa casa espiritualista até que eu fiz parte. Ouvi uma antiga fita, né? E quando eu ouvi, aquilo me causou uma estranheza, porque como eu sempre fiz parte do meio musical também, cantava canto coral, quando eu ouvi, nossa, né, já deixei de lado. E quando eu estava em Portugal, no meu local de trabalho, conversando com um colega lá, a gente viu lá no Google, lá, Esperanto. Eu falei, nossa, eu conheço isso aqui ainda existe, né? Fiquei surpresa. E para minha maior surpresa ainda, vi que o Duolingo, tava ensinando Esperanto. Sim.
né? Eu digo, nossa, aí eu pensei, nossa, se o Duolingo tá Ensinando. oferecendo Esperanto, é porque isso aqui realmente cresceu, isso aqui realmente Sim. tem crédito, né? Então eu comecei a estudar Esperanto pelo Duolingo, lá em Portugal. Quando eu voltei pro Brasil, eu procurei o movimento esperantista, que no Brasil é muito forte. Esperantista? Aham. É assim que fala? É, o movimento esperantista. É super forte o movimento esperantista aqui. O Esperanto foi uma língua criada em 1808 por Zamenhof. 1808. 808. Zamenhof, ele morava numa região da Polônia, mas ele era judeu, né? E ele vivia numa região onde tinha várias misturas de línguas ali, russo, polonês, dialetos locais. E ele pensava em criar uma língua que todo mundo se entendesse. Foi o conceito, né, de um pouco que eu vi da história. E ele criou o Esperanto com 16 anos. Depois foi tudo queimado, com medo que ele fosse perseguido e tal. A família dele toda foi morta pelos nazistas, né? Depois na guerra? Na guerra, foram todos mortos, só sobreviveu ele e tal. E a ideia dele era que existisse um idioma Que fosse que comum a fosse todos. fraternal. Entendo. Por exemplo, assim, você vai para a Arábia e não sabe falar inglês, você tira o Esperanto do bolso como um idioma auxiliar. Uau, que massa. E ele é um idioma mais fácil de aprender e parece que ele pega um pouquinho de cada idioma. Você vai identificar um pouco de italiano, um pouco de alemão, um pouco de inglês. A mente desse Zamenhof, realmente, eu acho que ele é um cara além do tempo dele, sabe? Então, em outra oportunidade, a gente vai querer ouvir você. Olha, foi um grande prazer, mas foi um prazer enorme falar com você. Uma pessoa, olha, escritora, aluna aqui da escola. Você tá aprendendo o que aqui na escola? Inglês. Inglês. Aluna da escola, eu sei que você tem muito a ensinar também. Aliás, essa é uma beleza do ensinar, de ser um professor. Você aprende com cada aluno que você tem. Você aprende, é uma via de duas mãos, né? Você ensina e aprende. Tenho certeza que tem muito para ensinar os professores que têm a sorte de te dar aula, né? Que tem todos esses trabalhos. A gente vai deixar bem claro, deixar aí na tela depois como contatar a Iris e ter acesso aos livros e ao trabalho literário dela, vai ser importante, né? E nos vemos daqui a pouco num outro programa sobre essa questão do Esperanto, que seria a nossa conversa específica sobre línguas. Iris, eu queria te agradecer em nome aí da NET Língua. Puxa, foi um grande prazer o seu tempo, essa conversa maravilhosa aí, super... É uma mistura de entretenimento com educação. Isso é que faz as coisas serem bonitas na vida. Você aprende e se entretém ao mesmo tempo. Aliás, eu acho que se entreter sem aprender não é entretenimento. Não. As duas coisas têm que estar juntas, né? Tem que estar juntas, tem que acontecer. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer poder falar um pouco do meu trabalho, das minhas experiências. Eu tenho muito mais coisa para falar ainda e outra oportunidade eu dou mais alertas ainda para o pessoal que quer ir para fora do Brasil. Mas fica aí, quem quiser conhecer minhas obras, eu estou no Instagram, né, como escritora Iris Ribeiro, e também estou no Face, né? Okay. Então me procura lá, que eu tenho tá as minhas obras. Todas tá as tudo informações, lá. Tá? E como é que é o teu... Só rapidinho, eu sei que vai estar na tela também, mas rapidinho, qual é o teu endereço no Insta? É escritora Iris Ribeiro. Escritora Iris Ribeiro. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado, minha querida, valeu, foi um grande prazer e nos vemos por aí. Dankon. Dankon, o que é isso? É Esperanto? Obrigada, já vou falar. Legal, obrigado. All right, guys, nice seeing you here again. This 5-minute NetLingua show, the show that brings together all the languages practice here at NetLingua. Então, gente, hoje nós temos uma participação especialíssima, não necessariamente em inglês, esses 5 minutes que a gente geralmente faz em inglês, porque é uma outra língua. Teremos outros também em outras línguas. Temos aqui a participação especialíssima, já tivemos ela no show antes, agora nesses 5 minutes, da Iris Ribeiro, falando sobre uma língua muito especial, Esperanto. Gente, Esperanto é uma combinação de línguas. Assiste o nosso outro podcast, onde ela explica exatamente quando, como foi criada essa língua. Então, Iris, vamos lá, direto ao assunto, minha querida. Você tem aí exemplos de algumas frases em Esperanto, né? Eu sempre fui curioso, cara. Eu sempre fui curioso para saber como é que soa o Esperanto? Eu já ouvi falar exatamente que é uma combinação de línguas, né? Você tem aí línguas latinas com línguas não latinas, né? Tipo italiano com holandês, é uma loucura, uma loucura. Então eu estou super curioso para ouvir uma frase. Você podia falar uma frase? Certe, dankon de nove. Mi estas lernantino de la angla lingvo en lernejo lingvoj NetLingua.
Uau, nossa, que bonito. É estranho, mas é bonito. Não deixa de ser. Tem até um quê de russo também, assim? Sim, porque o criador do Esperanto, ele viveu na Polônia, Ah, né? Ele era sim, judeu, viveu perto da Rússia, então é como se tivesse pegado um pouco de cada idioma daquela região. Olha que interessante. Ó, fiquei orgulhoso agora de ter percebido essa polonesa. A sacada foi boa. Ó. Rapide. Rapide? Ó, isso é puro latim agora. Né? Exatamente. Tem outra frasezinha aí? Sim, tenho. Eu tenho uma aqui especial, né? Porque é o que me ajuda com o inglês, Certo. né? Então, É? exatamente. Esperanto lingvo helpis lerna alian lingvojn. Uau, que lindo, que maneiro. É bonito, sim. É bonito. Então, o Esperanto ajuda a aprender outros idiomas. Olha só. Você começa a ouvir, parece que vai ficando mais legal, né? Exatamente. É ter que acostumar o ouvido, né? Sim, Porque sim. ele é uma novidade, mas no momento que você vai acostumando, é como qualquer outro idioma, né? Sim, O listening tem que ser praticado, né? sim. Então ela foi criada em 1808, que você falou? Exatamente. Mas daí depois da guerra, lá depois da Segunda Guerra, não foi? Depois de 45, ela começou a ser mais divulgada ou ganhou um peso maior? Na verdade, eu acho que o Esperanto ele cresceu muito, muito mesmo foi na pandemia. Na pandemia agora? Na pandemia agora. 2020? Ele Não já brinca. existia, já depois da pandemia, ele começou a ser visto, né? Aham. Então, existem várias comunidades no mundo que falam Esperanto. Qualquer país do mundo, você vai encontrar um grupo de pessoas que falam Esperanto. Sim. Né? Então, já tem casos de pessoas que só conseguiram se comunicar porque sabiam Esperanto. Que louco. Mas eu não sabia que tinha sido tão recente esse novo movimento aí. É. Eu me lembro da guerra, por causa daquela coisa de paz no mundo e tal. Eu me lembro que teve um boom, assim. Exatamente. Na verdade, ele teve fases realmente que ele cresceu, né? Sim. Mas eu acho que a pandemia teve esse lado positivo, Sim. né? Ele começou a ter aulas online. Então, isso se expandiu, né? Então, nós tínhamos até alunos do México, da Holanda, de outros países participando de aulas do movimento que fica em São Paulo. Então é isso aí, gente. Iris, foi um grande prazer tê-la aqui. Vamos ficando por aqui. 5 Minutes do NetLing, sempre trazendo cultura de diversas línguas para você. Foi um prazer, Iris. Por favor, volte outras vezes, por gentileza. Gente, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por estar sempre aqui conosco. E vamos nos ver várias outras vezes. Good evening! Até mais! Dankon, diz revido.